Boa noite. Irei começar a apresentar o seminário, cujo tema são abalos sísmicos, dobras e falhas. A lista de todos que irão apresentar. A divisão dos temas. E eu irei falar sobre terremotos. A palavra terremoto ou sismo tem origem no grego seimos, que significa tremor de terra ou agitação, e também é uma palavra, um verbo grego, sein, que significa fazer tremer ou sacudir. Então os terremotos são vibrações na crosta terrestre provocadas pela movimentação das placas. As placas estão aí na litosfera e acima de uma camada ali de magma chamada astenosfera, elas se movimentam e provocam os terremotos. Aqui está a divisão das placas tectônicas. Inclusive nós estamos aqui na placa sul-americana. Nós podemos ver aqui também os vulcões, esses pontinhos vermelhos. Aqui podemos também ver o Círculo de Fogo do Pacífico, certo? Então nós podemos ver que os terremotos, os vulcões, eles estão intimamente ligados às zonas onde as placas se encontram. A teoria da deriva continental diz que toda a nossa camada rochosa ela é fragmentada em vários blocos, né? E esses blocos são chamados de placas tectônicas. Então essas placas elas ficam em movimento, como já foi explicado, e elas têm aquele movimento de proximidade e de afastamento, ou seja, um movimento de convergência e um movimento de divergência. Então esse movimento de convergência, ele ao longo do tempo vai acumulando pressão e energia. Depois de algum tempo, geralmente essas placas elas sobram, vamos dizer assim, e elas geram, ocorre subducção. Nesse encontro ou na subducção, a descida da placa, a outra sobe, ocorre esses terremotos. Então, o local onde é o encontro da placa, nós chamamos lá, na profundeza da Terra, chamamos de hipocentro. O lugar verticalmente que vai até a superfície terrestre, chamamos de epicentro. Os terremotos também eles geram um tipo de ondas, né? A primeira onda é a onda P, depois a onda S, que são ondas de corpo, e por último as ondas superficiais. Aqui podemos ver mais uma vez a formação delas. E iremos também fazer um experimento para demonstrar a ação das ondas S. Quando pegamos essa corda e balançamos, ela produz o mesmo efeito que as ondas S. Ou seja, no topo, né, a movimentação da Terra, aqui no topo da onda, e também na base da onda. Então a Terra tanto abaixa como ela pode subir, devido às ondas S, o efeito das ondas S. Como é que se mede? Nós podemos medir, né, assim, o efeito dos terremotos através de um aparelho chamado sismógrafo, certo? Podemos ver aqui o primeiro sismógrafo, que foi aqui inventado por um chinês, Shang Yang, em 1302, certo? Era o sismoscópio. Podemos ver aqui um sismógrafo mais atual. No caso, o sismógrafo ele tem um sensor, né? Esse sensor ele capta todos os dados necessários e ele forma gráficos chamados sismogramas. Então, podemos medir os terremotos de duas formas.
através da magnitude, que é a escala Richter, né? Que foi desenvolvida em 1935 por Charles Francis Richter e Beno Gutenberg, na Califórnia, Estados Unidos. Ela tem uma escala de 0 a 10, no caso, e é uma escala quantitativa, ou seja, vamos dizer, ela quantifica uma escala de 0 a 10 e logaritma porque de cada ponto, por exemplo, de 2 até 3 são 10 vezes mais, né, o seu poder. Ela multiplica, ela é logaritmo. Nunca houve, no caso, um registro de um terremoto que tivesse o grau de magnitude na escala Richter de até 10. O maior terremoto já registrado foi no Chile, em 1960, foi um terremoto de 9,6, e aqui podemos ver a cidade de Valdívia, a destruição que ocorreu lá. Podemos também falar da escala Mercalli, que foi inventada pelo italiano Giuseppe Mercalli em 1902 e alterada em 1931, virou a escala Mercalli modificada. Então ela tem 12 graus, certo? E como foi dito, ela mede os efeitos, ou seja, o que é que o terremoto causa, o tipo de tragédia, é uma tragédia pequena, uma tragédia grande, grandes danos, poucos danos. E aqui podemos ver uma relação entre as duas escalas. Podemos ver que terremotos de 3,4 graus, equivalente na escala Richter, equivalente na escala Mercalli ao número 1, ao estágio 1, são 800 mil, geralmente por ano. Já um terremoto com a magnitude de 8 pontos, certo? E o grau, 8 pontos, e o grau 12º, 12, né? Da escala de Mercalli, ocorre entre 6 e 10 anos, né? Você vê que é complicado. O experimento 2, nós iremos fazer um experimento sobre ondas de choque. Podemos ver, aqui é uma experiência simples. Aqui vamos, através da farinha, representar a crosta, a superfície terrestre. Aqui vai ser o martelo, a marreta, ele vai imprimir a força necessária, a magnitude, no caso, a energia, para poder produzir o terremoto. E aqui temos a placa tectônica logo abaixo da placa tectônica. Iremos ver. Podemos ver que logo aqui abaixo podemos ver o hipocentro do terremoto. Ou seja, é o ponto onde realmente ocorre o terremoto. Logo acima podemos ver o epicentro, ou seja, verticalmente, né, subindo, no caso, de lá do fundo da crosta de lá do fundo da Terra até cá. Podemos ver o ponto vertical, onde as pessoas, a Terra que vai ter o terremoto. Mas se nós pegarmos um local bem longe, o hipocentro longe e o epicentro, no caso longe, não iremos ver quase nenhum movimento, não vai ter quase nenhum efeito sobre essa parte aqui que está mais longe. Então, quanto mais próximo à Terra do epicentro, maior serão os danos e ele vai sentir mais os efeitos. Quais são as consequências do terremoto, né? Então, o terremoto, eles podem destruir cidades, destruir a infraestrutura, paisagens naturais, provocando muitas mortes. Teve um terremoto de 6,1 aí na Filipinas, que morreram 8 pessoas, um terremoto bem atual.
Teve também o desastre ocorrido na usina nuclear de Fukushima, no Japão. Podemos ver aqui nessa foto. Teve muitos prejuízos também econômicos, muitas pessoas morreram. E em 2004, próximo ali à Indonésia, no dia 26 de dezembro de 2004, ocorreu um terremoto de magnitude 9.1 na noroeste da ilha de Sumatra, gerou um tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países no Oceano Índico. Então você vê que esses terremotos eles ocorrem lá no fundo do mar e geram esses tsunamis, ocasionando grandes tragédias. Aqui os estragos. E existe também a tecnologia antissísmica, né? Que em muitos países é baseado em fazem construções de pontes, de edifícios. Né? E um desses países é o Japão, certo? Não existe formas de medir a força. Existem formas de medir a força, mas ainda não podemos prever, né, esses terremotos, mas podemos nos preparar. Por exemplo, o Japão ele tem uma tecnologia antissísmica na construção de pontes, de prédios, utilizando amortecedores, suspensão mesmo na construção dos prédios, para poder evitar maiores danos nessas estruturas. Podemos ver aqui essa tecnologia sendo usada no Japão. E aqui a nossa bibliografia, né? Foram vários sites pesquisados, inclusive livros. E segue a próxima apresentação. Obrigado. Agora vamos falar da formação das montanhas. Algumas das maiores montanhas do mundo, elas são vulcões. Geralmente são isolados e ficam cada vez maiores no decorrer de milhões de anos com inúmeras erupções. Então vai tendo um aumento gradativo de material e a altura vai aumentando. Mas há também inúmeras teorias de formação das montanhas. Desde a diminuição das águas do dilúvio até o afundamento das placas e dos continentes. James Hutton ele tenta explicar a formação das montanhas, que a Terra é remodelada por forças menores e constantes, que no decorrer de milhões de anos elas desgastam as rochas como a água e o intemperismo, que resultam na diagênese. E seu levantamento acontece com o aquecimento e a expansão no interior da Terra. Durante o século XIX, os geólogos eles já concordavam que as montanhas eram compostas por dobramentos de camadas rochosas em diferentes fases orogênicas e, claro que, com períodos de inatividade. Já James Dwight dizia que a Terra já foi uma imensa bola de rocha semi-derretida e que as montanhas é o resultado do esfriamento desse material e o seu enrugamento. Porém, a comunidade científica ela não aceitou muito isso porque isso não respondia todas as questões, como por exemplo, por que a Terra não é formada somente por montanhas, ou então por que a Terra não é somente partes enrugadas. Já James Hall, ele dizia que as montanhas eram o resultado do acúmulo de sedimentos e que a crosta terrestre ela se afundava pelo seu peso. Era tão grande e tão volumoso, tão pesado, tão volumoso que afundava. E seu peso criava enormes pregas, como os geociclinais. É como se fosse este exemplo. Não sei se dá para ver, mas é quase isso. Camada alta, camada baixa, camada alta, camada baixa. A comunidade científica ela desacreditou na teoria de James Hall. E para provar que ele estava errado, pegaram um prumo com a ponta de chumbo e para conseguir uma linha reta, vertical, e provar que ele estava errado. Então,
Nesse prumo didático, né, tem aqui uma linha de nylon e uma garrafa PET, e aqui conseguimos ter uma linha vertical. Mas, pelo modelo dele era o seguinte, a comunidade científica pegou essa linha, colocou vertical ao lado de uma montanha. Como o que é pesado, a gravidade puxa para baixo, eles imaginavam que essa linha de alguma forma fosse deformar quando estivesse mais próximo da montanha. Mas isso não aconteceu de jeito nenhum, óbvio, né? E então logo surgiu uma teoria de que as montanhas eram ocas. Eram ocas porque nada aconteceu com elas. É como se não existisse massa alguma, fosse somente algo vazio no interior dessa montanha. Aí surgiu uma nova teoria de George Airy. Ele, na teoria dele, ele disse que as montanhas elas não eram ocas, mas elas eram constituídas por rochas de menor densidade se comparadas com o manto. George Airy, ele julgava que as montanhas elas flutuavam sobre o manto do mesmo modo que um iceberg flutua sobre a água. E à medida que a água e o intemperismo desgastava, ela se erguia um pouco como se fosse um barco carregado que chegasse ao porto e fosse descarregado. Então, gradativamente, ela ascendia. Já Clarence Dutton, ela argumentava que a crosta terrestre ela vivia num estado de equilíbrio e flutuação, né? Seria a isostasia, como que as rochas leves elas ascendiam e de algum modo se juntavam e formavam os continentes. E as mais pesadas elas afundariam, dando origem ao oceano, digamos que o assoalho, quase não sai, oceânico. Logo depois, a teoria do enrugamento ganhou mais pontos com o geólogo Frank Taylor. Ele afirmou que a Terra estava enrugada, mas não pelo processo de afundamento dos continentes, mas sim pela colisão, pelo choque direto entre eles. Anos depois, Alfred Wegener, um meteorologista, ele afirmou que a deriva continental realmente existia. Não era somente uma teoria, vamos supor que se batam, mas na verdade acontecia. E somente 50 anos depois, a comunidade científica ela entrou em consenso e chegou à conclusão que era real a deriva continental. E o resultado é o que a gente vê hoje como as nossas montanhas. Ela é o resultado de choques entre placas e subducção delas. Como, por exemplo, essa mini maquete aqui feita com massinha de modelar e isopor, que mostra que quando uma placa tenta se chocar com a outra, um pedaço delas, ela comprime aquele material rochoso ou sedimentar, claro, pode até causar algum tipo de metamorfismo e fazer com que o material ele ascenda, ele se dobre e ascenda, como nós vemos nos dobramentos de cadeias, Por exemplo, aqui nesse outro modelo meio que bem didático, que seria a representação das montanhas, a gente vê que aquela parte em vermelho que segue aqui por baixo, ela não se completa. Em algum momento houve sim esse choque e ele ascendeu. A parte azul aqui ela ascende também, ela não se encontra aqui. A amarela também, a vermelha. Isso tudo para representar de uma forma bem simples e didática, feito com material que a gente acha em casa, uma massinha com alguma criança e papelão, que a gente acha em qualquer lugar, até naquela caixinha de sapato que a gente não usa.